Para que comer? Neste capítulo eu vou conhecer a importância da alimentação para a manutenção da saúde, discutir sobre hábitos alimentares da população, entender o que acontece com o alimento dentro do corpo, conhecer alguns componentes do sistema digestório. Agora, vocês observando essa imagem, o que ela está mostrando? Crianças comendo. Isso, crianças comendo. Aí aqui vem perguntando o que vocês costumam comer na hora do lanche. Só bobagem, né? Biscoitinho, suquinho, refrigerante, né? Suco e pão. E você parece uma vidente. Eu sou, não sabe? Vocês sabem o que acontece com o alimento depois que a gente engole ele? Ele se ingere, né? Ele ingere dentro da barriga, eu acho. Isso. Ele vai pro estômago, né? E dali no estômago vai ocorrer o processo, né, da digestão. O que é a digestão? A digestão, ela vai dissolver aquele alimento que a gente engoliu e os nutrientes de tudo aquilo que a gente comeu vai pro sangue e o sangue vai nutrir as células, tá? Aí olha que pergunta. Como você se sente após comer? Satisfeito. Isso aí, satisfeito, né? Então vamos agora. Acompanhe a leitura do texto abaixo. Padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países e em particular naqueles economicamente emergentes. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal, arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados prontos para o consumo. Essas transformações, observadas com grande intensidade no Brasil, determinam, entre outras consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. Na maioria dos países, e novamente em particular naqueles economicamente emergentes como o Brasil, a frequência da obesidade e do diabetes vem aumentando rapidamente. De modo semelhante, evoluem outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e à oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como a pressão alta, que é conhecida como hipertensão, doenças do coração e certos tipos de câncer. Inicialmente apresentados como doenças de pessoas com idade mais avançada, muitos desses problemas atingem agora adultos e mesmo adolescentes e crianças. Em contraste com a obesidade, a tendência mundial de evolução da desnutrição tem sido de declínio, embora haja grandes variações entre os países. E ainda que o problema persista com magnitude importante na maioria dos países menos desenvolvidos. No Brasil, como resultado de políticas públicas bem-sucedidas de distribuição da renda, de erradicação da pobreza absoluta e de ampliação do acesso da população a serviços básicos de saúde, saneamento e educação, o declínio da desnutrição e de doenças infecciosas associadas a essa condição foi excepcional nos últimos anos. Com a continuidade dessas políticas públicas e o aperfeiçoamento de programas de controle de carências específicas de micronutrientes em grupos vulneráveis da população, projeta-se o controle de desnutrição em um futuro próximo. Aqui está falando sobre algumas coisas, como resultado de políticas públicas bem-sucedidas, a distribuição de renda, a erradicação da pobreza absoluta e de ampliação do acesso da população a serviços básicos de saúde, saneamento e educação, o declínio da desnutrição e de doenças infecciosas associadas a essa condição foi excepcional nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil conseguiu erradicar e consertar algumas dessas coisas, tá? Para a próxima página. Qual é o principal problema apontado no texto? O texto aponta a mudança de padrões alimentares em países emergentes como o Brasil. Essa mudança indica a substituição de alimentos in natura e minimamente processados
por alimentos industrializados. O texto apresenta duas categorias de alimentos estabelecidas pelo Guia Alimentar da População Brasileira: os alimentos in natura e os minimamente processados. Pesquise quais são as outras categorias apresentadas nesse guia. Vamos ver aqui, ó. As categorias de alimentos estabelecidas pelo Guia Alimentar da População Brasileira são in natura, minimamente processados, processados e altamente e ultra processados. O guia pode ser consultado nesse link. Pesquise exemplo de alimentos que fazem parte das categorias estabelecidas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, nós temos aqui, ó, in natura e minimamente processados: legumes, frutas, raízes, farinhas e carnes. Eu botei essa barra aqui que é para vocês trocarem de linha, tá? Alimentos processados: conservas, pães, queijos e frutas em caldas. Olha a barrinha aqui de novo para ir para outra linha. Alimentos ultraprocessados: sorvete, refrigerante, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo. Essa última linha aqui com certeza é a preferida de vocês, né? E aqui na última questão tá falando: o texto relaciona a má alimentação a problemas de saúde na população jovem, incluindo as crianças. Converse com seus colegas sobre como a preferência por alimentos in natura ao invés de industrializados pode ajudar a reverter este cenário. Os alimentos in natura oferecem vitaminas e nutrientes. Os alimentos industrializados, em geral, possuem baixo valor nutricional e grande quantidade de açúcar, gordura e sal, que são prejudiciais à saúde. A importância do alimento. O corpo precisa de energia o tempo todo e, como já sabemos, conseguimos essa energia por meio dos alimentos. Quero que vocês grifem esse parágrafo, essa frase, tá? No entanto, não precisamos comer sem parar. Podemos brincar, ler ou conversar. Nosso corpo nos lembra quando está na hora de comer, ou não pelas sensações de fome e saciedade. Isso acontece porque armazenamos a energia dos alimentos em substâncias que formam o nosso próprio corpo. Quero que vocês grifem isso também, ó. Isso acontece porque armazenamos energias em substâncias que formam o nosso próprio corpo. Quando comemos menos calorias do que precisamos, podemos emagrecer. Mas você sabe explicar por que isso acontece? Todos os carboidratos de reserva que temos são consumidos em um único dia de jejum. Após consumi-los, passamos a utilizar as gorduras. Quando as gorduras começam a esgotar, proteínas do corpo começam a ser usadas para produzir energia, o que traz problemas sérios para a saúde. Pessoas nesse estado são subnutridas. Então, eu quero que vocês grifem isso aqui, ó. Todos os carboidratos de reserva que temos são consumidos em um único dia de jejum. Aí, continua. Após consumi-los, passamos a utilizar as gorduras. Quando as gorduras começam a esgotar, proteínas do corpo começam a ser usadas para produzir energia. Então, tá aí. Marca isso aí, tá? Que isso aqui é super interessante. Infelizmente, muitas pessoas do mundo não ingerem a quantidade necessária de calorias. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas não têm condições de adquirir alimento suficiente. Em outras vezes, as pessoas se privam do alimento porque acham que estão com mais gordura do que deveriam, mesmo quando já são muito magras. Trata-se de um transtorno alimentar conhecido como anorexia nervosa. Seja qual for o motivo da privação de alimento que leva ao consumo das gorduras e das proteínas do corpo, é muito grave e pode levar à morte. O nosso corpo obtém energia e nutrientes por meio dos alimentos. Então, gente, a gente come, não é simplesmente para comer. O nosso corpo, ele necessita, tá? Ele necessita de alimento, porque através da alimentação, o nosso corpo vai produzir energia. E a gente precisa de energia para tudo. Imagina que a gente fosse um mega celular, né? O celular, quando a bateria vai ficando baixa, ele precisa ser colocado na eletricidade para poder carregar a bateria, para que ele fique com energia.
Então, a gente se alimenta para isso, para a gente poder ter energia para andar, para falar, para brincar, para estudar, para todas as atividades que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente precisa de energia. E quando a nossa energia está baixa, a gente fica enfraquecido, a gente tem menos disposição para fazer as coisas, tá? Então, aqui vem falando sobre transtorno alimentar. Nós temos aqui a anorexia, tá? Ó, a anorexia nervosa é um distúrbio alimentar resultado da preocupação exagerada com o peso corporal e que pode provocar problemas físicos graves. A pessoa se olha no espelho, embora extremamente magra, se enxerga obesa. Com medo de engordar ainda mais, exagera na atividade física, jejua, vomita, toma laxantes e diuréticos. A anorexia se manifesta principalmente em mulheres jovens, embora sua incidência esteja aumentando também em homens. Às vezes, os portadores de transtorno chegam rapidamente a caquexia, um grau extremo de desnutrição. Pesquisas mostram que, nesse caso, o índice de mortalidade varia de 15% a 20%. A gente tem a anorexia, né? Que a pessoa é magra e se acha gorda. Então, a pessoa para de comer, faz um excesso de atividades físicas. Nós temos também a bulimia. A bulimia são pessoas que come tudo que quer, depois vai lá, bota o dedo na garganta e vomita, tá? Para poder expulsar aquele alimento do organismo para não engordar. Tudo isso, gente, é um problema sério, tanto físico quanto psicologicamente. Existem pessoas que elas são voltadas tanto para a beleza do corpo, elas estão tão preocupadas com isso que elas esquecem o principal, que é ter uma boa saúde, tá? Nem sempre sinal de magreza é sinal de saúde e ser gordinho é sinal de que não tem saúde, tá? Meus últimos exames de sangue que eu fiz, eu estava com as minhas taxas todas ok. E eu já tinha uma prima que é magra, que estava com colesterol alto, com mais não sei o que alto, com as taxas desreguladas. Então, não achem que porque vocês vão ver uma pessoa magra e ela tá saudável e a gordinha não tá. Isso aí são coisas diferentes. Ah, tia, não tô falando das pessoas que são obesas. As pessoas que são obesas, com certeza elas estão com as taxas todas desreguladas. Então, o importante é que vocês estejam se alimentando corretamente. Eu não vou ser hipócrita e dizer que, gente, vocês não podem comer um salgado, vocês não podem comer uma fritura, vocês não podem comer um lanche. Não, na verdade, tudo na vida precisa de um equilíbrio. Vocês precisam ter um equilíbrio. Vocês precisam ter um equilíbrio. Então, come um lanchinho, mas não come direto, né, todos os dias. Mas optem por beber bastante água. A água é essencial pra gente. Bebe bastante água, come uma frutinha, come alimentos saudáveis. Façam um balanceamento, tá? Porque como a gente viu no bimestre passado, a pirâmide alimentar, nós precisamos de todos os alimentos que estão ali. A gente não pode comer nada demais e comer o outro de menos. Precisa ter chamado uma dieta rica, balanceada. É você comer de tudo um pouco. Então, essa primeira questão nós já conversamos, né? Sobre a bulimia, sobre a anorexia. Agora, a segunda questão. Que soluções você consegue pensar para reduzir esses problemas? A falta de acesso a alimentos pode se dar em regiões de seca, por exemplo, mas também em grandes cidades, quando as famílias não têm fontes de renda. Em relação à anorexia, espera-se que vocês associem esse problema à saúde a determinados padrões de beleza, que foi o que a gente estava conversando. Tem gente que cultua tanto o corpo, tanto a beleza, que esquece do que é essencial, que é a saúde. O problema oposto é o consumo excessivo de calorias, que leva ao aumento da produção de gordura. Em casos extremos, pode levar à obesidade e causar prejuízos à saúde, especialmente ao coração. Outra questão importante relacionada à alimentação é o consumo insuficiente
de certos alimentos, ou seja, a pessoa consome alimentos em todas as refeições, mas ingere poucos nutrientes e vitaminas. É o que a gente estava conversando sobre uma alimentação balanceada, que você tem que comer de tudo um pouco, porque o seu organismo precisa de todas as categorias que tem lá naquela pirâmide. Para ingerir todos os nutrientes necessários e evitar a falta ou o excesso de calorias nas refeições, vale se orientar pela pirâmide alimentar vista no outro módulo, né? Mantendo uma dieta equilibrada. Algumas pessoas decidem não comer nenhum alimento de origem animal, dieta vegana. Outros aceitam apenas ovos e leites e seus derivados como alimento de origem animal, dieta vegetariana. Essas opções de dieta são perfeitamente possíveis desde que se tenha uma dieta equilibrada. Nesses casos, a pirâmide alimentar é um pouco diferente, já que é necessário ingerir mais leguminosas, suplementos de vitaminas, entre outras adaptações. Para manter a saúde nesses casos, é importante o acompanhamento de um nutricionista. Aqui está perguntando se você conhece alguém que não consome carne. Como a dieta dessa pessoa é diferente da pirâmide alimentar? Você conhece alguém que não consome carne? Como a dieta dessa pessoa é diferente da pirâmide alimentar estudada no capítulo anterior? Eu conheço o meu primo. O meu primo, ele só se alimenta dos outros itens. Pães, cereais, legumes, verduras. Ele não come, ele toma leite sim, mas ele não come carne nenhuma. Ele opta pela carne de soja, tá? Que ela é preparada, mas ela não é carne, porque soja é um vegetal, né, gente? Então, mas ele opta por carne de soja. Esse final de semana mesmo, ele fez uma lasanha de berinjela. Ficou muito linda, eu fiquei com vontade de comer, mas ele tá morando longe, né? Então, eu botei como exemplo aqui o meu primo. Mas se você não conhece ninguém, você apenas escreve que não conhece, tá? Então, aqui a gente encerra nossa aula de hoje. Um beijo, até amanhã.